Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma série polêmica, de uma série com muitos e muitos assuntos aqui a tratar, que se chama Maid. Você já viu essa série? Se você não viu, corre. Você precisa ver, porque todas as pessoas precisam assistir essa série, homens e mulheres. Todo mundo precisava ver essa série, sim, porque fala de uma coisa que todo mundo deveria saber, que é o abuso. Relações abusivas. Você já passou por isso? Você já ouviu falar nisso? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui e vai falar também sobre o aspecto espiritual de tudo isso. Não é, Damião? Sim, Made é uma série de 2021. É uma temporada. Sabe, é isso que a Tati fez o convite a você. Ah, eu não sou muito ligada em série. Assista, é apenas uma temporada, 10 episódios. Você que gosta de série, olha, é imperdível essa produção da Netflix, intensa, um drama e baseado numa história real, que para se livrar dos abusos do companheiro e da violência doméstica, deveria ser assistida por todas as mulheres e pelos homens que desejam entender mais sobre essa prática, infelizmente tão comum que é a violência doméstica. E aquela história, para que nós, homens, não venhamos depois dizer, eu não sabia. Então, para não ter essa história de eu não sabia, assista Made, né? Que aborda essa jornada dessa mãe de um relacionamento abusivo disposta a mudar a sua realidade, recomeçar do zero, partindo em busca de sua liberdade emocional e estabilidade financeira ao lado da sua filha de 3 anos de idade, Tati. É isso aí. Então a gente vai falar de mês. Vai ter spoiler? Vai. Prometo não dar aquele spoiler muito magnífico, gigante, para não estragar assim, a sua expectativa, mas vai ter. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de mês depois da nossa vinheta. Agora a gente vai falar de Maid. E aí, qual a sua opinião sobre essa série? Bom, foi uma série que eu particularmente chorei, claro, óbvio. Vocês já me conhecem. Mas mexeu comigo, gente, mexeu com o meu emocional. Não sei como vocês se sentiram com isso. E depois que eu terminei de assistir essa série, eu precisei dar um respiro com séries mais leves, porque como falou de relacionamento abusivo, a gente se identifica, né, com as coisas que a gente já passou. E eu me identifiquei com muitas coisas ali que eu já tinha passado na minha vida pessoal e eu pensava, putz, aconteceu isso comigo. Então, nossa, eu também pensava assim. E faz a gente refletir. E faz a gente refletir em muitos aspectos de muitas coisas que acontecem, muitas coisas ali. Mas uma das coisas é a nossa questão de relacionamento. Não só relacionamento amoroso, relacionamento das nossas amizades, relacionamento com os nossos pais, com a nossa família. E quando a gente tem uma série que traz essa reflexão para a gente tem que pensar nisso e colocar essas coisas em prática, né? Então, quando essa série traz para a gente esse relacionamento amoroso, abusivo, que a gente acha complicado, a gente teve aí uma pandemia. E na pandemia, a gente teve que questionar os nossos relacionamentos como um todo. Então, na pandemia, a gente teve que questionar como a gente convivia com a nossa família, como a gente convivia com as pessoas que moravam dentro da nossa própria casa, porque a gente teve que ficar trancado dentro de uma casa com algumas pessoas. Tinha gente como eu, que morava com amigos, tinha gente, como alguns amigos, que moravam com pessoas desconhecidas, tinham pessoas que moravam com família, uns que moravam com pais, outros que moravam com filhos ou com avós. E como é que foi todo este relacionamento? Por quê?
porque cada um é criado de uma maneira, cada um tem um tipo de educação e tem uma personalidade também. Então, quando a gente encarna na Terra, já falei isso várias vezes, vou voltar a falar, a gente encarna aqui na Terra porque uma das nossas provas é relacionar-se com as outras pessoas, e é aprender com os demais, independente de quem ele seja. Independente se a pessoa é boa ou ruim, a gente veio aqui para aprender a lidar com diversas situações, a lidar com diversas pessoas diferentes de nós. Que embora nós tenhamos algumas semelhanças, a gente tem muitas diferenças, porque a gente tem muita coisa diferente entre nós, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem espiritual. Então, tudo isso influi em como a gente vai tratar o outro, em como a gente vai enfrentar uma situação. E aqui no meio a gente vê muito isso. A gente vê o relacionamento dela com os pais, dela com os amigos, que ela não tem amigos. Porque talvez ela não tenha amigos porque ela vinha de um relacionamento abusivo, onde os amigos dela eram os amigos dele, e que quando acontece alguma coisa, ela não tem com quem contar. Então, até onde a gente está indo, fazendo bem para nós mesmos, até onde a gente está pensando em nós, e até onde a gente está pensando no outro, sem pensar no amor que a gente tem que ter por nós mesmos, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa amar a gente mesmo para depois a gente amar o próximo. Não é, Damião? Sem dúvida, amar a gente para que a gente possa amar ao próximo. Deixa eu trazer alguns detalhezinhos de Mandy para você. O trabalho de Andy McDowell, que faz o papel de mãe dela. Só que só para você ter uma ideia, né? Ali, na verdade, existe mãe e filha de vida real. Só que, calma, elas não viveram essa história de Mandy. Mas, na verdade, é muito legal a gente saber que tem ali mãe e filha. Isso que a Tati estava comentando, já que estamos falando em relacionamentos, é muito legal a gente saber que as duas ali são mãe e filhas, na verdade, e na vida real, né? E aí uma outra coisa, a gente vai falar e é importante, de relacionamentos, e o que é bacana também dessa história é que não é uma história de separar e falar, então a série ninguém vai ficar falando só de sofrimento. Não, no meio de tanta dor, tem poesia ali nesse filme, que é, na série, né, que é muito legal. Né? Por quê é a poesia? Porque ela passa a documentar, né? E olha, lembra aquilo, né? A Tati tem, né, a agenda da gratidão ali, onde você pode estar ali colocando, fazendo como uma personagem do filme, né? Testemunhando, colocando suas histórias. E isso faz toda a diferença, porque você vai conseguindo, né, relatar, trazer, se lembrar, né, do que está acontecendo, olhando para trás, imaginando um futuro, e essa experiência, né, sem dúvida alguma, faz toda a diferença, e a gente que gosta muito de escrever, você para e fala, poxa vida, é muito real, né? Tanto que foi a partir dali que as coisas foram mudando na vida real da personagem. E agora, toda essa proposta, né? Aquilo que a gente comentou, de falar de relacionamentos, o quanto é importante, né? É importante porque é o nosso dia a dia. Os relacionamentos com os amigos, a gente tem relacionamentos amorosos, e aí, a hora que eles passam um pouco do limite, né? Passam um pouco do limite, a gente tem que estar vendo como administrar isso, e aí a série relata, né, que para ela, é quando ela vai lá, né, Tati, em busca de ajuda, ela olha e fala, mas ele não me bateu, então eu estou machucada. Sabe, será que eu estou sofrendo abuso ou não, né, Tati? Aí é que tá. A grande questão aí é o tipo de abuso, né? Porque a gente pensa que o relacionamento abusivo é o toque físico, é a pessoa apanhar. Se não apanhou, não tá tendo relacionamento abusivo. E não é assim. A gente vê também o relacionamento abusivo entre chefes e funcionários, entre amigos, entre parentes, na nossa própria casa.
né? E não é só no relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso é o que conta essa história de maid. Mas também não é só aí que a gente vê abuso. A gente também vê abuso da chefe com ela, né? Pessoas que fazem a gente se humilhar, a gente trabalhar demasiado e depois, né, fazer descaso. Então, a gente tem muitos tipos de relacionamento abusivo. E daí a gente pensa que não, que é só se apanha. Só se você tem marca no corpo é que você pode denunciar um relacionamento abusivo. É que você pode sair disso. E não, abusivo é quando a gente se sente inferior nessa relação, é quando as pessoas te humilham, é quando você acaba deixando de ser você. Quantas vezes a gente deixa de ser a gente? A gente deixa de ser a gente quando eu passo a não fazer as coisas que eu gosto, não estar com as pessoas que eu quero, para fazer o que o outro quer. Então eu deixo de ser eu, porque daí vai ter uma hora que eu só vou estar vivendo a vida daquela pessoa, do jeito que aquela pessoa quer, e não do jeito que eu gostaria que fosse. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas com mais de 60, 70 anos e que falam isso quando vão fazer uma terapia, quando vão fazer algum tratamento, ou quando vão se expor e vão falar, ah, mas eu só fiz isso porque a minha mulher sempre gostou que fizesse isso para ela, ou porque o meu marido sempre gostou, nunca gostei, nunca quis fazer, mas eu fiz isso a vida inteira. Mas o que você gostaria de fazer? Ah, eu gostaria de ter feito tal coisa, mas eu nunca fiz. Por que o meu marido não deixou? Ou porque não dava? Porque o meu chefe não me apoiava? Ou porque a minha mãe não queria que eu fizesse? Ou porque o meu pai me castigava? Então, aquilo a gente vai guardando como uma bola de neve. No Made, quando chega mais nos últimos episódios ali, olha o spoiler, a gente vê, não vou falar muito assim, mas vou falar. A gente vê os resquícios que ela tem psicologicamente, o que que isso causou para ela fisicamente, né? Emocionalmente, como ela ficou com tudo isso. E daí tem algumas cenas ali de sofrimento que são muito duras, né? Mas que é bom para a gente ver o que que as pessoas passam quando elas são tratadas de forma diferente. Então, o relacionamento abusivo, ela pode estar presente no nosso relacionamento amoroso, mas ela pode estar presente em muitas outras situações, amigos. Aquele amigo que você adora, que você quer estar com ele, e você só faz as vontades dele quando você pede uma coisa, essa pessoa é incapaz de fazer para você. Né? Ai, vamos ver tal coisa, vamos assistir um filme e tal. Ah, não, vamos assistir o que eu quero, vamos assistir o que eu quero, vamos fazer o que eu quero, vamos ir para o lugar que eu quero. E daí, no dia que você fala, ah, mas vamos fazer o tal coisa. Ah, não, o seu eu não quero. Então, que tipo de relacionamento é esse? Então, quer dizer, nós cedemos o tempo inteiro, mas essa pessoa não pode ceder um dia, uma vez? E aí, o que a gente acontece? O que acontece com a gente? A gente acaba não sendo mais nós mesmos com aquela pessoa. Porque a nossa essência não está ali. Você está cedendo. Aí você fala, ah, mas não tem problema. Não tem problema, porque eu estou agradando essa pessoa, porque ele é meu amigo. Mas um relacionamento se constrói com as duas vias. Vai e volta. E se a gente não tem a devolutiva, aquilo começa a se transformar em muitas coisas dentro de nós. E isso pode fazer mal. E uma hora pode explodir. E às vezes a gente deixa acumular muito para explodir no final. E pode explodir como uma doença, né? A gente vai ficar mal, a gente pode ficar com uma doença muito grave, porque o nosso corpo acumula tudo isso. A gente pode acabar um relacionamento de uma forma terrível, né? Porque a gente juntou, virou uma bola de neve onde não cabe mais e vai ter que explodir e acaba da pior forma. Então, o relacionamento é algo que a gente precisa se questionar. Até que ponto eu preciso ir e até que ponto tá fazendo bem para mim e para o outro, né, Daniel? Tem que ver esse lado primeiro, né? Como é que está fazendo bem para você,
para depois pensar no outro, né? Porque esse é um caminhar, né? E aí o filme, na série, relata também outro personagem que é muito interessante é a Paula, a mãe dela. E que a história se repete, né, Tati? Vai se repetindo. Aquele jeito da mãe de ter tanta despreocupação, só que a filha acaba sofrendo, e aí quando você vai ver, você vai passando, e a série relata depois, né? Você vê a história vai se repetindo. Se repetiu com ela, com a Alex, e está se repetindo com a filha dela, a mesma situação. Agora, uma cena também muito legal da série é aquela que ela sai do chão, literalmente, né? Literalmente, quando ela encontra aquela amiga onde, né? No abrigo, né? Quando ela encontra, é uma spoiler, mas é muito legal isso, né? Porque ela encontra aquela amiga lá e ela está no chão, literalmente, né? Aí entra aquele discurso empoderado para a amiga ali, de que, sabe, ela precisa sobreviver à violência, sair, perceber que essa violência ela existe e acontece, e aí depois a própria sequência da série vai mostrando essa amiga com todo esse poder, né? É isso que é lindo, é aquilo que a gente vira e mexe e comenta muito aqui, né? Como é bom quando a gente encontra aqueles amigos que vêm nos tirar de algumas situações, no caso de alguns relacionamentos abusivos, trazendo essa reflexão para a gente, né? E aí a gente entra dessa sequência e o quanto é importante, né, Tati, falar, e a série trata disso, né, da mulher nessa encarnação, né, Tati? E a gente tem aí essa questão da mãe, né, que o Damião falou, a gente repete ciclos, né, quando é o único exemplo que a gente tem. Então, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, conhecer outras histórias, para a gente também sair desse chão, né, e não repetir os ciclos, porque a gente tem essa tendência de repetição de ciclos. E aí, essa análise espiritual, cadê? Né? E cadê o papel da mulher nessa encarnação? Por que que a gente vê mulher, tem que passar por tudo isso? Senhor Jesus, explica, né? Porque todos nós somos espíritos sem sexo. Nosso espírito não tem sexo, não é homem e não é mulher. Nós nos apresentamos como homens e mulheres porque nós, quando encarnamos, precisamos de um corpo físico. E neste corpo físico seremos homens ou mulheres. Tá? E a questão de homossexualidade e tudo mais também está aí no corpo de homem ou de mulher. Ok? Estamos aí. E quando nós nos apresentamos como espíritos, a gente fala, mas o espírito era homem ou era mulher. Ele se apresenta de uma forma que nós podemos entender, certo? Ok. O que Deus falou ali, deixou ali na provinha para gente? Que todos nós, espíritos que somos, temos que vir para cá como homens para aprender determinadas coisas e também temos que vir como mulher para aprender outras coisas. Ou seja, você que é homem, já foi mulher. E se não foi, vai ser. Pega essa. E você que é mulher, tá achando que tudo é sofrido, blá, 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 já foi homem também. E se não foi, vai ser. Ou seja, você que está sofrendo abuso nesse momento, talvez, somente talvez, não podemos afirmar, tenha sido uma pessoa que fez alguma coisa parecida numa outra vida com uma mulher. E dessa vez você veio como mulher para sofrer aqui, ver como é esse tipo de coisa e pensar, eu não quero isso para mim, não gostaria que outras pessoas passassem por isso. Então, aprender com essa prova para que numa próxima você não repita seu erro. Pode ser isso? Pode ser isso. Pode ser que nós tenhamos que passar por determinadas provas, porque a mulher, ela tem que passar por provas totalmente diferentes dos homens, certo? Embora sejamos todos humanos e tenhamos que passar por algumas provas iguais, a mulher, ela ainda aqui no planeta Terra é vista como o sexo frágil, como aquela que precisa provar que ela é forte para ser caminhoneira, porque isso é um papel do homem.
E não é, porque nós, mulheres, podemos ser caminhoneiras. E sem ser masculinas, porque a mulher também pode jogar futebol, a mulher também pode cuidar dos filhos, mas a mulher também pode sair para trabalhar e deixar o homem cuidar dos filhos. Então, a gente ainda tem muitas coisas para enfrentar, porque a gente está o tempo inteiro tendo que provar muitas coisas. Então, as provas da mulher são diferentes do homem? São. Ainda são. E ainda teremos por um tempo essas provas dessa maneira, porque a mulher ainda tem que provar que ela pode, que ela é capaz, né? O homem não precisa provar isso, porque nós estamos numa sociedade que cresceu dessa forma. O homem tem que provar que ele pode cuidar dos filhos em casa e que a mulher pode trabalhar e que ele vai ficar bem. Mas a mulher, ela tem outras provas. Então, a mulher, ela é vista e mal vista se ela chega numa certa idade e não casou. Porque ela é a solteirona, ninguém quis, tem algum problema. Mas se o cara tem aquela mesma idade, mas ele não casou, ele é o bonzão, ele é o solteirão, ele é gostoso. Então, a gente tem todas essas diferenças e todas essas diferenças de provas para passar, porque nós temos que aprender tanto no papel do homem quanto no papel da mulher. E nós só vamos aprender a ter respeito um pelo outro quando nós encarnamos das duas formas e aprendemos com essa encarnação. Porque o homem que está abusando da mulher não está aprendendo. Ele vai aprender com as consequências desse abuso. Aqui nas leis da Terra e no plano espiritual, né, Damião? Olha, eu vi, Tati, outro dia, uma ilustração, um desenho, me traz muitas referências a Made. Duas pistas, numa pista o homem, e ali no desenho ele tem 3 obstáculos a cumprir, e o resto da pista toda livre. A mulher está do lado, na mesma pista, só que ela já tem um peso no pé, um peso, uma bola no pé, arbustos, árvores, uma série de situações ali, e além dos obstáculos, além dos obstáculos. Quer dizer, o que seria ali uma disputa assim, igual, você fala, é igual. Não é igual. Porque às vezes você olha e fala, é o mesmo caminhar. Só que por que para a mulher tem arbusto, tem árvores, tem uma série de obstáculos a mais? E aí a gente vê isso também. Eu queria ouvir depois até a Tati falar um pouco do Nate, aquele simpático conhecido ali que aparece na série, e uma das pessoas que sempre ao redor é pronto para oferecer uma mãozinha para Alex, está ali, né? Recém-divorciado, pai de uma menina da mesma idade, e ela, ao que dá a impressão que a gente tem, né? Que é como ela busca a independência dela, a autonomia dela, ela não dá muita bola para essa situação. Mas vale também uma história que é muito importante, isso não dá na série, né? Para que você possa entender também essa virada de página na vida real. Ela acabou trabalhando 6 anos como diarista e escritora. Aí ela conseguiu criar sua própria rede de clientes, o que possibilitou que ela ganhasse melhor. Ao mesmo tempo, ela teve acesso a recursos estudantis, finalmente conseguiu mudar de estado, foi morar com a filha, onde cursou escrita criativa, e hoje, aos 43 anos, ela continua trabalhando como escritora independente, Tati. Olha só, o Damião já contando uns spoilers da vida real dela, ou seja, talvez esteja no segundo, né, numa segunda season aí que vai sair, né? Mas quando ele fala aí do Nate, né, que é um cara bom, que apareceu no caminho dela, que deu um carro para ela, né, deixou o carro aqui para ela e tudo mais, o que acontece, né? Ela tem uma recaída pelo cara que bateu nela, que abusou dela, que nunca foi um bom pai, né? Mas que resolveu que agora seria um bom pai dessa criança, que seria uma boa pessoa para ela, porque a mãe dela não estava bem, e ele era uma pessoa que sim, ele gostava da mãe dela, se importava,
e resolveu ali ajudar e também viu uma oportunidade de se reaproximar dela. Mas, né, ela não deu a oportunidade para o Nate, né, que é o cara bom ali, aparentemente bom, né, que apareceu para ela. E vou te dizer, né, Damião pediu minha opinião, eu vou dar, né, por quê? Fiquei louca da vida com ela não ter dado oportunidade para esse homem, gente. Porque ela estava, assim, começando a se interessar por ele. Ela já se via, imaginava com ele, imaginava ele sem camisa, e a gente falava, meu Deus, aí vai. E não foi, né? Aí esse foi uma parte do spoiler, né, gente? Bom, vocês vão ver até a parte que vai, a parte que não vai, assiste. Fiquei com uma raiva dessa parte, minha gente. Por quê? Porque é aí que a gente se identifica nas cagadas da vida que a gente faz, desculpa o palavrão, que a gente faz. Porque a gente volta nos mesmos padrões, a gente quer dar uma oportunidade para outra pessoa, e quando a gente está mal, quando a gente se sente sozinha, a gente acaba pegando, se apegando ao pouco de atenção que nós temos, ao pouco que alguém te dá. E aí a gente cai no erro novamente, né? Até que volta a acontecer os novos abusos e tal. E aí vem aquela cena que ela fala, como eu sou burra, e chora. E a gente chora junto, porque a gente o quê? Se identifica. Porque a gente fala, fiz a mesma coisa. E por que que o homem precisa assistir isso? Porque o homem precisa saber o sofrimento da mulher. Ele precisa também entender que não é fácil em nenhum momento para a mulher viver aquilo e pensar que ela merece passar por aquilo, porque é o que a gente pensa, que a gente merece passar por aquilo. E aí vou falar a parte espiritual disso aí também. Que tem coisas que a gente precisa passar por provas nossas, ou seja, a gente escolheu de novo estar com essa pessoa para a gente aprender com essa pessoa. Mas tem coisas que a gente precisa superar, ou seja, eu não sou obrigada a passar por esta situação a vida inteira, porque eu escolhi isso como prova. Não, você escolheu isto como prova para novamente dar uma oportunidade, estar aqui, conviver com esta pessoa, mas a partir do momento que isso não está fazendo bem para nós, que está prejudicando a minha família, está prejudicando ela, a filha, ela não consegue viver, não consegue progredir, não consegue fazer nada, só está sofrendo, não é o que Deus quer. Não é aquela coisa de, mas Deus quer. Não, Deus não quer. Deus quer que você abra os olhos, seja uma pessoa forte e fale, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, vou buscar ajuda e serei uma pessoa mais feliz a partir daqui. Né? E daí você vai progredir longe dessa pessoa. Talvez um dia você possa auxiliar essa outra pessoa, mas isso não depende de você. Amar ao próximo como a ti mesmo. A ti mesmo primeiro, para depois você amar o próximo. Tá? Então, quando a gente vê uma série dessas, em que a mulher se identifica em algum padrão, ou em alguma frase, ou em alguma coisa que acontece com a gente, né, e que isso não é raro de acontecer, isso é muito comum, né, de acontecer com todos nós, a gente precisa refletir que não foi Deus que quis, estou passando isso, mas eu posso sair disso. Então, se você pode sair disso, saia. Se você não pode, busque um auxílio, busque uma saída. Mas a gente veio para cá para ser feliz, para progredir aprendendo com as situações. E às vezes a gente vai passar por situação difícil? Vai. Mas a gente não precisa passar por isso uma vida inteira. E aí, a gente vê o papel dos pais, que o Damião falou, ela repete um padrão, repete, a mãe tem a mesma questão do padrão dos relacionamentos abusivos que ela teve. Ela relembra cenas da infância que ela vê a filha fazendo a mesma coisa. Então, ela pega o trauma do pai, né? O trauma da mãe. E daí a mãe não quer sair disso porque ela já se acostumou com isso e ela vê ainda hoje a mãe passando pela mesma situação e não querendo sair.
E nós, o que temos que fazer? Temos que respeitar o que as pessoas estão escolhendo para elas. A gente pode tentar abrir os olhos da pessoa, sim, mas a gente não pode se meter na vida dela, porque a gente está julgando. E tem pessoas que querem continuar com esse padrão, ou que estão dispostas a continuar com esse padrão. E nós não podemos mudar a vida do outro, nós podemos mudar a nossa. Então, o que a gente está fazendo é julgar, meter a mão no relacionamento do outro, daí o outro, ai, apoia o que a gente está falando e tudo mais, ai, separou, tá bem, não sei o quê, e daí volta lá com a outra pessoa, daí você fica com raiva da pessoa e com raiva do outro, né? E perde a amizade. Então, são as pessoas que precisam mudar. Né? A gente não pode mudar o outro, a gente pode auxiliar, a gente pode dar uma palavra, mas cada relacionamento é um relacionamento. E a gente precisa ter forças para recomeçar. A gente precisa recomeçar. E o gostoso dessa série é essa força que a gente encontra para recomeçar. Né? E a gente precisa e a gente tem todas as forças para a gente recomeçar. A gente tem tudo dentro da gente. Às vezes está lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, escondido. Mas o cara lá de cima, né? Deus manda pessoas para o nosso lado, manda pessoas boas, manda inspirações para todos nós. E a gente consegue, porque se uma pessoa consegue, todas as outras são capazes também de sair do buraco. Né, Damião? Já falei mais que a Nega Leite, a gente já passou do horário, mas a gente vai continuar falando. Mas olha, é lindo demais. Você vê, Made é isso, né? Tem muita coisa para a gente falar dele, dessa série. E aí eu só queria finalizar da minha parte é isso, né? Que tem uma campanha aqui no Brasil que diz, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. É muito delicado isso, quando a Tati está dizendo isso. Quando nós passamos a julgar. E aí, além de julgar, a gente passa a se sentir Deus. Não, eles têm que se separar. Gente, tem que pensar, podemos imaginar que aquela mulher está ali depois lutando com o marido de uma doença que é o álcool. E ela o ama e é feliz daquele jeito, que somos nós para meter a colher nessa história. Quer dizer, se está ultrapassando o limite, tem que denunciar para que a polícia venha, para que alguém, uma autoridade, apareça ali para acalmar aquele ânimo naquele momento. Mas acabou ali, né, Tati? Porque senão a gente se sente Deus e acha que a gente vai resolver essa situação do casal, né, Tati? É isso aí, né? Assistam Made, vocês precisam assistir Made. Mas depois que vocês assistirem Made, se mexer com vocês assim como mexeu comigo, assistam uma coisa mais leve, saiam um pouquinho, vejam suas amigas, vão dar risada, porque realmente é algo que as mulheres se identificam e os homens deveriam se identificar também em algumas situações e deveriam refletir um pouquinho sobre as atitudes, sobre o que pensar. Ah, mas isso é abuso? É, né? Mas falar tal coisa é abuso? É. Então, a gente precisa entender o que é abuso, a gente precisa entender que não é também só a questão de homem e mulher, lembrando que eu falei logo no começo, de se é um chefe, a forma com que o chefe fala com a pessoa, né, a forma com que a gente se relaciona. Dentro dessa história tem uma outra história também, que é quando ela limpa a casa de uma pessoa com muito dinheiro, e que tem um relacionamento muito bonito, e daí a gente descobre que não era nada daquilo, que era uma fachada, que essa pessoa é infeliz e que ela era uma pessoa que sim tratava mal os empregados, né, com um desdém total, mas que acaba mudando, porque ela tem uma visão diferente da realidade do outro quando ela vê ajuda de uma pessoa que ela nunca achou que ela fosse precisar de ajuda. Então, a gente não sabe o que a gente vai precisar do próximo. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, o que a gente precisa fazer é tratar bem qualquer pessoa que estiver do nosso lado, que chegar perto de nós, porque nós precisamos conviver em sociedade e vamos aprender a conviver com todas as pessoas ao nosso redor, sejam homens, mulheres, héteros, homos, o que você achar.
Somos humanos e viemos aqui para nos relacionarmos, crescermos e evoluirmos. Por isso, precisamos de respeito. Respeito por todas as pessoas, ainda que elas não sejam o que você acha que é melhor. Precisamos respeitar. Respeitar as escolhas, respeitar as culturas, a cor de pele, e respeitar tudo. Então, a gente precisa cuidar bem do próximo, cuidar bem da gente, se amar, se buscar, se autoconhecer, porque assim, quando a gente consegue se amar, a gente consegue também tratar bem o próximo, amar o próximo. Então, pensem nisso. Eu sei que ficou longo, gente, porque mexeu muito comigo, vocês vão ver que mexe mesmo, e vai ficar longo, porque eu não vou cortar nenhuma parte disso aqui, e tem muito mais coisa para falar de Made, teria que ser 2, na verdade, 2 sessão pipoca. Foi uma série maravilhosa que eles fizeram e que mexeu, mas depois vai ali assistir uma coisinha mais leve, assistir uma comédia, brincar com as crianças, tá tudo certo. Gente, é isso. Damião, tem mais alguma coisa para falar? Porque a gente precisa encerrar. E curta aqui do YouTube o canal da Tatiana Benites, curta, dê um joinha nessa série, compartilhe com os amigos, Sessão Pipoca Espiritual toda semana, aqui do canal Tatiana Benites, curta, se inscreva e participe do canal. É isso, gente. Se inscrevam, participem. E mande aqui também o que você achou de Made, o que você achou da série. Mande aqui sugestões para a gente de séries, de desenhos, de filmes, que a gente vai falar mesmo. E a gente vai dar o nosso parecer espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.